Irmãos, não tem como falarmos de casamento, não tem como pensarmos sobre casamento, se não for com o objetivo final da glória de Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus, nós confessamos que fomos criados para a glória de Deus, mas a percepção de viver para a glória de Deus no dia a dia se torna abstrata, se torna distante. Nós precisamos, à luz da palavra de Deus, resgatar o que significa viver para a glória de Deus. E o problema dessas dinâmicas que deixam de fora o Redentor e que criam pacotes que prometem resultados, é que tira o objetivo final da equação, a glória de Deus. O problema inicial é o seu objetivo final, não é a glória de Deus. O problema fundamental dessa dinâmica é a ausência de um Salvador, que nos leva a uma adoração equivocada. É o uso da palavra de Deus sem Deus, é o uso da Bíblia sem Cristo, é o uso do texto sagrado sem o seu personagem principal. Não é à toa, então, que invariavelmente esses pacotes se tornam insuficientes ao longo do tempo, porque nós desprezamos quem de fato nos muda e nos transforma. E o problema resultante dessa dinâmica é um casamento sem valor, uma prática sem poder, um sinal que não aponta para nada. Eu quero que você guarde isso, um sinal que não aponta para nada. Um casamento sem valor é um sinal que não aponta para nada. A tentativa de nos submetermos a regras, pacotes e uma porção de outras coisas que nos garantam controle sobre não só a nossa santificação, mas resultados que ansiamos, não é exclusividade do século 21. Irmãos, mudam-se as épocas, troca-se apenas as embalagens, os problemas continuam os mesmos. O anseio do coração do homem de buscar salvação, a parte do Salvador, é algo que ameaça a igreja desde o primeiro século. É algo que ameaça a sã doutrina desde o início da igreja do Senhor Jesus Cristo. Há muito tempo atrás, os apóstolos lutaram contra isso. O apóstolo Paulo lutou contra isso. E em particular no contexto da carta aos Colossenses, em particular no contexto da cidade de Colossos, começa a brotar no meio deles a tentativa de uma vida cristã sem Cristo. Então, alguns baseados em tradições, em legalismo, eu vou seguir certas regras e sim, eu vou alcançar uma religiosidade diferente. Outros estavam enveredando pelo lado do misticismo, culto de anjos, uma porção de coisas misteriosas. E outros caminhando no ascetismo. Eu me submeto a certas práticas que garantem para mim um estado maior e mais elevado de santificação. O apóstolo Paulo vê tudo aquilo e diz: está errado. Está errado. Ainda que ele não nos dê detalhes precisos sobre a heresia, ele nos dá altas doses de verdade para lutar contra os erros. Os erros que minam a vitalidade da vida cristã. Encerrando o capítulo 2, o apóstolo Paulo diz o seguinte, em Colossenses 2, 20 a 23. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, porque se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisto, não coma disso, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Irmãos, a busca por regras, a busca por práticas nelas mesmas, não vai ter valor algum contra as obras da carne, contra as inclinações da carne, e é isso que eu quero dizer de um casamento desprovido de poder. Em que regras são buscadas, regras são praticadas, mas elas não dão a lugar nenhum. No máximo 6 por meia dúzia. O apóstolo Paulo, de forma nenhuma, irá ignorar a prática e a obediência a ordens. Porque encerrando o capítulo 2, ele começa a dar uma série de imperativos.
Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Fazer morrer a natureza terrena. Então ele nos submete a ordens, mas como resposta ao Evangelho. Se nós vamos entender a bênção da vulnerabilidade do casamento, nós precisamos entender ao que o casamento aponta e os recursos da graça de Deus que de fato colocam à nossa disposição o poder para uma vida diferente. O poder para uma vida diferente.